O Evangelho é a mensagem de Deus para salvar o pecador. O Evangelho é a mensagem de Deus para salvar o pecador. Graça e paz, meus irmãos. Amém. Sobre esse tema que eu quero refletir com os irmãos nesta noite, eu peço que você, por gentileza, abra a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 6, a partir do versículo 41. João, capítulo 6, a partir do versículo 41. Se você achou, diga amém. Amém. Se não achou, diga misericórdia, Senhor. Então acompanhe a leitura, meus irmãos, mesmo assentados, mas com reverência à palavra do Senhor, que nos diz assim a sua santa palavra: murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz: desci do céu? Respondeu-lhe Jesus: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus. Este o tem visto. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a carne, a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Essas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Pai Santo, o Deus da salvação, nós louvamos e adoramos o Teu nome neste culto, nesta hora. E neste momento, Pai, nos colocamos diante da Tua palavra. E estamos ansiosos, ó Deus, para receber o Teu ensinamento nesta noite. Por isso eu peço que o Senhor, pela Tua misericórdia, cubra as minhas faltas, as minhas falhas, a minha fraqueza, também as dos meus irmãos e dos nossos visitantes que estão aqui nesta noite. E suplicamos ao Senhor que fale ao coração de cada um aqui nesta hora, Pai, para que o Teu nome seja glorificado e o Teu Evangelho, ó Deus, produza, por meio do Teu Espírito Santo, o fruto por Ti desejado, a vida eterna ou a confirmação e o fortalecimento desta na vida daqueles que já a têm. Esta é a minha oração em nome de Jesus. Amém.
Meus irmãos, esse texto é um texto muito forte. E se você lê ele outras vezes e com uma atenção redobrada, você vai ficar com algumas perguntas. Você vai fazer algumas perguntas com respeito a esse texto, quando você lê. Mas esse texto, ele é de uma clareza, ele traz um ensinamento tão claro quanto a luz do dia. E mais, digo para vocês, na minha percepção, esse texto, ele resume aqui o verdadeiro evangelho, a genuína mensagem do evangelho que deve ser pregada, especialmente nos nossos dias. Nós precisamos ouvir a verdadeira mensagem do evangelho. E por que eu digo isso, irmãos? Porque nós estamos vivendo um tempo onde tem sido pregado um falso evangelho, muitas vezes. Onde tem sido pregado um evangelho para agradar aos ouvintes, aos que estão recebendo a mensagem do evangelho. Um evangelho entregue muitas vezes para a igreja, que não representa o verdadeiro evangelho ou que não esteja sendo fiel à pregação da Escritura Sagrada, do verdadeiro evangelho. Mas nós precisamos desse evangelho, como seres humanos que somos. Precisamos ouvir a voz de Deus. Precisamos entender com clareza o que Deus quer nos ensinar. E nós, como pregadores, não podemos ser impedimento jamais para que o povo de Deus receba assim o evangelho, a sua palavra, e conheça e entenda quem é Deus e o que Deus quer das nossas vidas. Nós vivemos numa época também, irmãos, e eu creio que isso não é de agora, em que, como seres humanos que somos, nós temos a tendência de buscar a satisfação para a nossa alma. Nós tentamos satisfazer a nossa alma com as coisas desta vida. As pessoas correm atrás das coisas materiais, buscando satisfazer a necessidade da alma. E esse é o grande problema e o desafio de João aqui em tentar resolver essa questão, porque esse é o problema da humanidade. Querer satisfazer plenamente a sua alma com as coisas temporais, com as coisas materiais, com as coisas dessa vida. E João, então, se propõe no seu evangelho convencer também aos seus leitores do passado de que não é possível o ser humano encontrar satisfação para a sua alma nas coisas materiais. A satisfação para a alma é encontrada tão somente nas coisas espirituais. Nós só vamos satisfazer a nossa alma buscando as coisas espirituais. E aqui é interessante porque Jesus fala de pão, fala do alimento. Ele diz que ele é o pão. E pão tem a ver com comida, tem a ver com o desejo de satisfazer a fome, a uma necessidade. Mas o Antigo Testamento também já falava de pão, do maná que caiu do céu, e aqui no texto ele relembra essa ideia aqui também. Mas aí uma distinção aqui importante já para os irmãos irem refletindo, porque o maná no deserto apontava para Cristo. O maná do deserto era o alimento material. Embora tenha sido produzido por Deus e dado por Deus, como tudo na vida, como bem orou nossa irmã Eliane, tudo é graça do Senhor, tudo vem de Deus. Mas o maná do deserto era um tipo que apontava para Jesus Cristo. Era o pão material que apontava para o pão espiritual. E é esse pão espiritual o único capaz de satisfazer a necessidade da alma humana. A nossa alma. O Evangelho apresenta esse pão vivo. O pão vivo hoje
é o próprio Evangelho que é anunciado. Por isso, irmãos, que eu chamo a atenção de vocês para dizer isso. O Evangelho é a mensagem de Deus para a salvação do pecador. E aí eu quero deixar 3 perguntas aqui para você já ir refletindo sobre isso. Se o Evangelho é a mensagem de Deus para salvar o pecador, pastor, por que muitas pessoas não entendem e não aceitam o Evangelho? Na verdade, a maioria das pessoas, se o Evangelho é de fato aquilo em que a pessoa pode encontrar e vai encontrar a satisfação para a sua maior necessidade, para a necessidade da sua alma. Por que quando eu prego o Evangelho, pastor, as pessoas rejeitam o Evangelho? Talvez você já tenha tido essa experiência de pregar para algum familiar seu e de falar não uma vez, mas várias vezes, e ele não aceitar, não entender e já até mesmo ridicularizar você e o próprio Evangelho que você prega. Essa é a primeira pergunta. Por que então que as pessoas não aceitam o Evangelho se ele é a solução? Uma outra questão, irmãos, é se o Evangelho é a mensagem de Deus para a salvação do pecador e o pecador rejeita, ele não aceita, qual é a solução que o Evangelho traz? Como resolver essa problemática, essa questão? Eu prego o Evangelho, mas o pecador naturalmente ele não aceita. Como solucionar isso? Como é possível haver salvação na vida das pessoas, do ser humano que é pecador e rejeita o Evangelho? Qual é a solução que a Bíblia apresenta então para a salvação do pecador? E a última questão, aquele que foi salvo pelo Evangelho, como é que ele deve viver a sua vida depois da salvação? Tem diferença? Há mudança? Aquela pessoa que foi alcançada por este Evangelho e foi salva, há uma mudança na vida dela? Você sabe qual é a resposta já, não é? Muito bem, vamos desenvolver então esse tema. O Evangelho é a mensagem de Deus para a salvação do pecador. Em primeiro lugar, meus amados irmãos, se o Evangelho é a mensagem de Deus para salvar o pecador não recebe o Evangelho naturalmente por causa da sua incredulidade e da sua idolatria. Então não estranhe quando você pregar o Evangelho e a pessoa rejeitar o Evangelho. Ele está fazendo aquilo que para ele é natural. Ele está fazendo aquilo que para ele é normal. Aqui no nosso texto, irmãos, nós temos o próprio pão vivo, ou o pão do céu, o Deus encarnado, o Evangelho vivo, se apresentando para estes homens, para essas pessoas, para aqueles judeus. E eles reagem naturalmente como qualquer pecador. Eles rejeitam o pão que vem do céu. Eles rejeitam o Filho de Deus. Eles rejeitam a salvação por meio ou apresentada pelo próprio Jesus. Tem sentido isso? Tem, quando você entende que o ser humano é pecador. E ele vai responder negativamente ao Evangelho porque ele é incrédulo, ele é idólatra. Olha o versículo 41. Diante da palavra de Jesus, ao se apresentar como o pão que desceu do céu, murmuravam, pois, os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. Jesus disse isso para eles. Mas Moisés, o nosso pai, o grande Moisés, foi quem nos deu o pão do céu. Jesus diz, não, aqui está o pão que desceu do céu. Verso 42, e diziam, não é este Jesus, o Filho de Deus? Repare como eles olhavam e entendiam quem era Jesus. Quando você diz para o pecador, quando você diz para o descrente, olha, isso aqui é a palavra de Deus. O que ele diz para você? Não, isso é palavra de homens. Eu não creio nessa Bíblia porque foi escrita por homens. Jesus está dizendo, eu sou o pão que desceu do céu. E ele diz, peraí, como é que pode ele ser o pão que desceu do céu? Ele não está pensando direito. Eu conheço ele, nós conhecemos ele. Ele é o filho de José. Acaso não conhecemos o pai e a mãe dele? Como, pois, agora diz, desci do céu? Não que alguém tenha visto o pai, Jesus complementa, salvo aquele que vem de Deus. Irmãos, quando nós pregamos o Evangelho, embora o Evangelho seja a salvação para o pecador, embora o Evangelho seja aquilo que ele precisa para satisfazer a sua alma, a disposição natural dele, a disposição primeira dele é de negar, é de
rejeitar o Evangelho. Por quê, pastor? As pessoas agem assim porque são pecadoras, porque são incrédulas, porque são idólatras. As pessoas incrédulas, idólatras, que vivem na prática do pecado, eles não têm a visão espiritual. Eles têm a visão material. Eles enxergam o que estão diante deles. Eles não conseguem enxergar pela fé. Eles não conseguem enxergar espiritualmente. Eles não conseguem entender Deus. Eles não conseguem conhecer Deus. Esses judeus olhavam para Jesus e ouviam Jesus dizer que era o pão que desceu do céu, mas eles não conseguiam enxergar isso. Eles não conseguiam entender isso. E eles dizem, este é o filho de José. Como é possível ele dizer que desceu do céu? Irmãos, isso na cabeça dos judeus era um absurdo. Era inconcebível Jesus dizer tais palavras. Mas aqui tem 2 pontos interessantes que justificam para eles a murmuração dos judeus. Além desse primeiro ponto, dele dizer que ele era o verdadeiro pão, o pão da vida, o pão espiritual, que já era um absurdo para eles. O outro absurdo para eles era Jesus dizer que desceu do céu. Então, o primeiro absurdo, quando Jesus diz que ele é o verdadeiro pão do céu, isso também era inaceitável para os judeus que ali estavam, porque para eles o verdadeiro pão do céu foi o pão que Moisés lhes deu no Antigo Testamento, que Jesus vai dizer, não foi Moisés que vos deu. O verdadeiro pão do céu é Deus quem vos dá, é este aqui, não é o maná no deserto, não foi o maná no deserto, mas sou eu, o Filho do homem, o Filho do Deus vivo. Mas isso, na cabeça do judeu, era inconcebível. Para eles isso era uma ofensa à sua própria fé, ao próprio Moisés, ao próprio patriarca, a quem eles diziam seguir, a quem eles diziam crer. E o segundo motivo, irmãos, justamente é descer do céu. Isso também era uma ofensa para os judeus. Eles se sentiam também muito incomodados com essa fala de Jesus. E eles rejeitavam, então, a Jesus como Messias, porque o via apenas como o filho de José, o filho de Maria. Eles o viam com a visão material, porque a sua idolatria, a sua incredulidade, os cegaram. Na verdade, nós vamos entender nas Escrituras Sagradas que o ser humano, ele está espiritualmente morto. Por isso eles não conseguem entender as coisas de Deus. Não conseguem entender a palavra de Cristo, o ensinamento de Cristo, o Evangelho de Cristo. E aí eles se perguntam, inconformados, no verso 52, eles se perguntam, depois que Jesus disse que ele tinha que comer do próprio corpo e beber do próprio sangue, da sua própria carne, do seu próprio sangue, como pode este dar-nos a comer da sua própria carne? Isso é um absurdo! De fato, irmãos, humanamente, isto é um absurdo. Talvez você já leu esse texto em algum momento e você tenha tido uma reação assim, mas como eu posso entender esse texto? Como eu posso entender que Jesus está me dizendo que eu preciso comer da sua carne e beber do seu sangue? Irmãos, Jesus veio a este mundo tratar das coisas espirituais, não das coisas materiais. Quando ele é questionado por Pilatos, rumo à sua crucificação, ele diz para Pilatos, o meu reino não é deste mundo. Mas, irmãos, as pessoas têm dificuldade de entender o ensinamento de Jesus. Mas o que ele diz? Jesus veio nos trazer e nos ensinar a vontade de Deus. Ele diz no verso 38 aí do capítulo 6, você pode acompanhar. Versículo 38, ele diz, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou, ou seja, a vontade de Deus. Não a vontade dos homens, mas a vontade do que é divino, do que é espiritual. Deus é espírito. Jesus veio tratar das coisas espirituais. E ele prossegue, no verso 39 ele diz, e a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Ressurreição não é algo material. Apenas neste caso.
é também espiritual, é o poder de Deus agindo na vida daqueles que já morreram. Ele diz no verso 40, de fato, a vontade de meu Pai é que todo o que vir o Filho do Homem e nele crer tenha a vida eterna, tenha a vida eterna. Mas você prega o Evangelho, as pessoas ouvem o Evangelho, mas elas não conseguem crer no Evangelho, porque elas estão presas ao seu pecado. Estão presas à sua idolatria, à sua incredulidade e não conseguem compreender. Muitos estão se perguntando por que fulano está na igreja nesse momento. Por que ele sai ou ela sai de casa tão cedo, acorda tão cedo no domingo, né? Esse país católico, né? O domingo é para acordar tarde e assistir jogo de futebol lá no Morumbi, né? Não consegue entender por que você dedica o seu dia ao Senhor. Vem de manhã, vem à noite. E por que você vive a vida que você tem e que pratica? Porque Paulo diz, o homem natural não consegue, não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem o quê? Espiritualmente. O homem natural. Pastor, mas quem é esse homem natural? Quem é o ser humano natural? Todo mundo. Todos são esse ser humano natural. Portanto, todos são pecadores. Presta atenção aqui no que eu vou dizer para você. Não sou eu que digo isso, mas o salmista. Eu nasci em iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Você já tem a resposta à primeira pergunta. Pastor, se o Evangelho é a mensagem de Deus para salvar o pecador, por que eu prego o Evangelho e as pessoas não aceitam o Evangelho? Justamente porque são pecadores, são incrédulos, são idólatras, não conseguem enxergar espiritualmente, enxergam apenas materialmente, não conseguem discernir a mensagem que vem de Deus. Por si mesmo, estão perdidos, estão mortos, estão condenados ao inferno. Aliás, como você e eu também estávamos antes, na mesma condição, na mesma situação. Talvez quando alguém pela primeira vez nos apresentou o Evangelho, nós também rejeitamos, nós também negamos, nós também ridicularizamos aquele que pregava o Evangelho. Houve uma época aqui no Brasil em que pessoas tacavam pedra nas portas e janelas da igreja. Algumas igrejas tiveram seus móveis saqueados, juntados fora da igreja e tacado fogo. Porque o ser humano nasce em pecado. Em pecado foi concebido. E em pecado vivem. Esta é a dura realidade, irmãos, da vida das pessoas neste mundo sem a conversão, sem a salvação. Pastor, eu já entendi, essa é a situação, aliás, eu já sabia disso. Eu pude entender um pouco mais agora à noite, me aprofundar um pouquinho mais. Então, qual é a solução para resolver isso? O Evangelho é a mensagem de Deus para a salvação, mas o homem rejeita. Qual é a solução que o Evangelho traz? Qual é a resposta para isso? Irmãos, a resposta é muito objetiva e Jesus não floreia aqui, e Jesus não coloca aqui alguns dedos, né, para falar. Ele fala diretamente. Só pode haver salvação na vida da pessoa se Deus quiser salvar. Observe comigo, irmãos, é Deus quem salva. O que diz o verso 43, retomando aqui nesse aspecto? O verso 44 diz, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Qual é a verdade que nós temos aqui nesse texto, meus irmãos? A verdade é que não pode haver salvação se Deus mesmo não quiser salvar e Ele não fizer isso. Deus precisa querer, aliás, eu preciso que Deus queira, e eu preciso que Deus haja, simples assim. Pastor, eu achei que dependia de mim.
Eu achei que dependia da minha fé. Jesus está ensinando, irmãos, que é Deus quem salva. Pastor, não depende de eu responder ao apelo do pregador da igreja, do sermão da noite. Jesus está ensinando que é Deus quem salva. Se eu ouço o Evangelho naturalmente, eu rejeito o Evangelho, porque eu sou inimigo de Deus, inimigo do Evangelho, inimigo de Cristo Jesus. Como ser humano pecador, eu voltei as costas para Deus. Eu não quero saber de Deus, nem das coisas de Deus, e nem daqueles que seguem a Deus. Por isso que a Bíblia diz que o mundo nos odeia. E quanto mais você vive nesse Evangelho, em fidelidade a esse Evangelho, mais pessoas irão se levantar contra você. E nós ainda precisamos chegar nesse nível, né, de profundidade, de fidelidade do Evangelho. Porque parece que há um namoro da igreja com o mundo. Tal a superficialidade da nossa vida cristã, da nossa vida com Deus. Meus irmãos, a Bíblia então ensina, o Evangelho de Cristo ensina para nós aqui, irmãos, que o homem pecador, para ele ser salvo, ele precisa ir a Cristo, é o que Jesus está dizendo aqui. Ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Então, para ser salvo, precisa ir a Cristo. Por isso que ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai senão por mim. Precisa de Cristo. Mas para ir a Cristo, nós precisamos de Deus, de que Deus nos conduza a Cristo. Na verdade, a palavra aqui, é interessante a gente destacar isso, quando ele diz no verso 44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Presta atenção aqui nessa palavra, nesse verbo aqui, trazer. Se o Pai não o trouxer. No original tem a ideia aqui de arrastar, de forçar. E é fácil da gente entender isso, porque se eu entendo que a Bíblia está dizendo que eu sou pecador, e como pecador, vivo no pecado, eu odeio as coisas de Deus, eu odeio a Deus, eu não quero ir para Deus. Você já não chamou tantas vezes o seu amigo, o seu marido, a sua esposa, o seu filho, a sua filha que não é da igreja, vamos para a igreja hoje? Aí domingo que vem, vamos para a igreja hoje? Aí, programação especial, vamos para a igreja hoje? E ele resiste. Não, domingo que vem eu vou. Não, domingo que vem eu vou. Enquanto Deus não colocar nele essa vontade, ele não virá. Mas eu tenho uma notícia de esperança para você. Não desista de convidar, não desista de pregar. Porque no tempo de Deus, ele vai agir. Eu conheci uma pessoa que hoje é um irmão em Cristo. Ele falava que eu era muito teimoso. O Gerson, já falei dele aqui para vocês. E ainda na minha adolescência, às vezes quando a gente é criança ou adolescente, a gente não tem muito esse filtro assim, né? Será que eu estou sendo agradável, desagradável? Que bom! Porque aí eu fui teimoso mesmo. E insisti com ele. E eu fazia isso. Vamos para a igreja? Ah, Valmir, hoje eu vou fazer isso, aquilo. Domingo que vem eu vou. Mas eu não esquecia. Eu posso falar o nome dele porque ele sabe disso. Gerson, vamos para a igreja? Domingo seguinte. Valmir, ele tinha um bar. Vendia bebida e jogo ali. Eu vou abrir meu bar, então não posso ir. Teve um dia que eu cheguei aí lá no bar dele lá. Ô Gerson, você não falou que ia para a igreja? Vamos para a igreja. Já falei isso aqui para vocês. No dia da minha ordenação, eu tive a alegria de ouvir esse testemunho dele. E ele não combinou nada comigo, foi surpresa para mim. Estava sendo ordenado a pastor e ele pediu a palavra e ele lembrou-se do adolescente teimoso. Ele disse, Deus usou você para que eu pudesse vir a Cristo e ser salvo. Irmãos, Deus precisa nos arrastar para Cristo. Porque você não quer ir, porque o ser humano não quer ir. Deus precisa nos levar a Cristo. Deus precisa... Pastor, mas não depende da minha fé? Sim, depende da sua fé, mas não é sua. O que a Bíblia diz sobre a fé? A fé é dom de Deus. Até a fé que você tem, é Deus quem dá. Se Deus não der essa fé verdadeira e bíblica, você não crê em Cristo, você não tem como Senhor e Salvador da sua vida.
Irmãos, esse arrastar de Deus tem um nome, teologicamente a gente chama isso de graça. Graça é favor. Deus não precisava fazer isso, não era obrigado, mas Ele quis, Ele fez um favor para mim e para vocês que estão aqui nesta noite também. A graça é necessária na vida do pecador com o objetivo de produzir fé. A graça é necessária para que você tenha fé. Sem a graça de Deus, você não consegue enxergar espiritualmente. E muitos não enxergaram espiritualmente. Nicodemos, Jesus disse, você precisa nascer de novo. Como assim eu vou voltar ao ventre da minha mãe? Absurdo, na cabeça de Nicodemos. A mulher samaritana, Jesus disse, quem beber da água que eu lhe der jamais terá sede. Senhor, me dá dessa água, porque eu estou cansada de vir aqui a esse poço buscar água. Visão material, não espiritual. Agora Jesus diz para esses judeus, eu sou o pão da vida. O pão da vida é o maná, não és tu és filho de José, filho de Maria. Enquanto Deus não agir poderosamente na vida do pecador, esse pecador não vem a Cristo, esse pecador não crê em Cristo, esse pecador não é salvo. E o próprio Jesus diz aí no texto seu, que eu pedi para você abrir, veja o verso 45. Jesus está dizendo para os judeus, olha, é Deus quem ensina. Ele diz isso, e serão todos ensinados por Deus. Como assim ensinados por Deus? Deus é quem produz essa salvação na nossa vida. E esse texto aqui, irmãos, não é um texto do Novo Testamento. Olha que interessante, Jesus está resgatando aqui um texto lá do Antigo Testamento. Ou seja, esse ensinamento, a doutrina da salvação, que não é do homem, mas é de Deus, já era ensinada desde o Antigo Testamento. Isaías já sabia disso, e ele já ensinava para os israelitas do Antigo Testamento. E serão todos ensinados por Deus. O que significa, pastor? Significa, irmãos, que você prega o Evangelho. Mas é necessário que o Espírito Santo dê aos homens o dom da fé, o entendimento, para que eles creiam no que você prega, no Evangelho que você prega. Significa que o pregador hoje prega a Bíblia, mas é necessário que o Espírito Santo ilumine a mente do pecador e incline o coração, o convença, o arraste, para que ele entenda e aceite esse Evangelho. Se Deus não der a fé, se Deus não tivesse dado a fé a vocês, vocês não estariam aqui nesta noite. Por isso Jesus diz no verso 45, na parte final, ele diz, portanto, veja aí na sua Bíblia, verso 45, a parte final, portanto, todo aquele que da parte de Deus tem ouvido e aprendido, esse vem a mim, mas precisa ouvir da parte de Deus. Deus precisa trabalhar no coração da criança. Nós temos várias crianças aqui nessa noite. Ore pelas crianças. Clame a Deus pela vida das crianças, porque as crianças têm sido arrastadas muitas vezes pela maldade deste mundo, pelos adultos maldosos deste mundo, para as coisas pecaminosas e terríveis deste mundo. E nós, como cristãos, precisamos clamar a Deus, Senhor, arrasta as nossas crianças para Jesus Cristo, Senhor. Abra o entendimento dos nossos pequeninos, dê a eles o dom da fé, para que eles desde tão cedo, desde pequenos, já entendam o Evangelho. Está sendo pregado aqui o Evangelho, isso é possível de acontecer? Sim, é possível. Pastor, mas eles são pequenininhos, precisavam de uma linguagem dele. O Espírito Santo é capaz de abrir o entendimento e fazer eles entenderem o que eu estou pregando aqui para vocês todos nesta noite aqui. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Mas para crer, Deus precisa agir, Deus precisa operar na vida do pecador. Então, queridos, prestem atenção, mais uma coisa importante. Nesse sentido, não existe, no sentido da doutrina da salvação, não existe livre-arbítrio para o pecador, para os seres humanos. Não existe vontade por ele mesmo de querer ir até Deus. Pastor, mas que absurdo. Não é absurdo, é evangelho puro. É ensinamento correto das Escrituras. Olha o que Paulo diz, lá em Efésios. Ele te deu vida, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Nós estávamos mortos, e morto não tem vontade nenhuma. Você já viu um morto dizer assim, traz um copo de água para mim aí? Você vai sair correndo, não vai? Vai não, porque você já sabe que o morto não volta a essa vida, né? A não ser que ele tenha tido um mal súbito e ressuscitou ali e voltou a viver, né? Voltou a respirar normalmente. Morto não quer, não tem vontade. Espiritualmente, essa é a pior morte, né?
é a pior morte. É a morte espiritual. Ou seja, o ser humano está separado de Deus, de toda a sua bondade. Está condenado ao sofrimento eterno. Meus irmãos, Jesus diz então, eu sou o pão da vida. Vossos pais, verso 49, vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. E este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pelo mundo é a minha carne. É a minha carne. Pastor, então se é assim, como eu posso fazer pelo meu marido que não é crente? Continue pregando o evangelho. Como eu posso fazer pelo meu filho que não é crente? Continue pregando o evangelho, dando o seu testemunho também. Não adianta você pregar o evangelho e dar um mau testemunho. Vai ser um desserviço para o evangelho. Pastor, mas o que mais eu posso fazer? Faça como o salmista, no Salmo 121. E você pode dizer para ele também, aliás, se tem alguém nesta noite aqui que ainda não tem essa certeza de que foi salvo. Se tem alguém nesta noite aqui que tem dúvida, pastor, eu não sei, você está falando aí sobre salvação, mas eu agora estou em dúvida. Não tenho certeza se eu fui salvo ou se eu ainda não fui salvo. Eu tenho um conselho para você. Faça como um salmista. Salmo 121, ele diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Você aprendeu aqui nessa noite que a salvação só é possível se Deus arrancar você das trevas, se Deus arrastar você para Cristo, ou seja, se Deus te der o dom da fé para você crer. Se você está em dúvida, a quem que você tem que recorrer? A Deus. Porque a Bíblia diz que a Ele pertence a salvação. Ele é o autor da salvação. Crianças, pré-adolescentes, se vocês não têm certeza de que vai morrer um dia e vai para o céu, de que Jesus já salvou vocês, você pode orar a Papai do Céu assim. Papai do Céu, me dá essa fé, a ponto de eu ter certeza de que eu já estou salvo. E Ele vai ouvir a tua oração e vai responder conforme a sua boa e santa vontade também. Mas se você que está aqui nessa noite já tem certeza da sua salvação, você deve vibrar de alegria. E você deve render 1000 graças, como diz o nosso hino, né? 1000 graças, cantarmos 1000 graças ao Senhor, porque Ele já nos salvou. E mais, se você já foi salvo, uma das provas da tua salvação é o fruto que é produzido na tua vida, o fruto do próprio Espírito que Deus te deu. O crente que já foi salvo, a pessoa que já é salva, ela agora produz o fruto do Espírito Santo. Ela produz o fruto do Espírito Santo. E esse é o último ponto que eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite. Já falei para você então que o pecador está morto. Ele tem visão material e não espiritual. Por isso ele rejeita o Evangelho. E quando você pregar o Evangelho, você já vai entender isso. E você já sabe o que fazer. Não desista. Continue falando se ele der oportunidade. Continue pregando. Mas ore por ele. E ensine a ele também, se ele quer ser salvo, quer ir para o céu, quer viver a vida com Jesus no paraíso. Ensine ele a orar assim também. Senhor, tem misericórdia, me dá da tua graça, porque a salvação pertence a ti. Mas a última questão que eu coloquei para vocês, a resposta que eu quero trazer agora, é esta. Aquele que já foi salvo, como ele deve viver? Há alguma mudança na vida desta pessoa? Jesus nos responde aqui também, irmãos. Aquele que foi salvo por este Evangelho, ele agora vive em Cristo e por Cristo Jesus. Isso faz diferença na vida de um pecador? Totalmente. Totalmente. Observe o verso 53, que nos diz assim, acompanhe na sua Bíblia. Ele diz, se comerdes a carne do Filho do Homem, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vidas em vós mesmos. O verso 54. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Tem o quê? A vida eterna. Ele tem algo que ele já tinha antes? Não. Ele não tinha a vida eterna. Jesus diz, se ele comer e beber, ele tem a vida eterna. E mais, e eu ressuscitarei no último dia.
Verso 55. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece, guarde essa palavra aí na sua mente, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai, Jesus vive pelo Pai, o crente vive por Cristo. Percebe a relação aqui? Captou aí a pérola desse ensinamento? Olha o verso 58. De novo Jesus reafirma: este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Viverá eternamente. Meus irmãos, o que é comer então da carne de Cristo e beber do sangue de Cristo? Irmãos, não se assustem. Jesus não está ensinando o canibalismo aqui. Aliás, a Bíblia condena o canibalismo com o mandamento do amor ao próximo. Quem ama o próximo não vai querer comer a carne do seu próximo. O cristianismo nos primeiros séculos foi acusado de ser uma religião canibal. Por causa desse entendimento errado, porque os pecadores, o ser humano, não tem o entendimento espiritual. E eles acusavam: está vendo, Jesus está ensinando heresia, canibalismo. Jesus não está ensinando canibalismo. Alguns autores vão dizer que quando Jesus diz isso, comer da minha carne e beber do meu sangue, ele está se referindo, ensinando com respeito à ceia. Faz até algum sentido, mas talvez não seja esse o caso, até porque a Santa Ceia ainda não tinha sido instituída por Cristo no modelo que nós temos hoje. De fato, quando nós participamos da ceia, nós nos alimentamos do pão, corpo de Cristo, simbolicamente, e do cálice, do vinho ou do suco de uva, sangue de Cristo, simbolicamente. Mas também não era o caso, porque não havia sido instituído ainda, e isso parece fazer sentido. Pastor, mas então o que Jesus quer dizer com comer da minha carne e beber do meu sangue? Irmãos, me parece que o entendimento mais correto aqui é que Jesus está falando tão somente da fé, de crer nele. Jesus está falando do ensinamento espiritual. Aqui, Jesus não está trazendo um ensinamento literal. Você precisa tomar cuidado quando você lê a Bíblia, porque muitas vezes você tem a tendência temos a tendência de entender o texto literalmente. E é um erro tremendo nós entendemos esse texto aqui literalmente. Jesus não está ensinando literalmente que nós devemos comer da sua carne e beber do seu sangue. Mas ele está nos ensinando que nós devemos crer nele. O verso 35, observe aí na sua Bíblia, aliás, o verso 35, ele diz: eu sou o pão da vida. E ele diz: o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim. Observe que está dentro do próprio capítulo 6, ou seja, está dentro do contexto de todo o ensinamento de Jesus aqui. Então ele está chamando a nossa atenção para a fé nele, para a confiança nele, quando ele diz: comer da minha carne e beber do meu sangue. O verso 40 ele diz ainda: de fato, a verdade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crê, ou seja, que ver a Cristo, e nele crê, tem a vida eterna. O verso 47 diz: quem crê em mim tem a vida eterna. Então, irmãos, nos parece que Jesus, quando ele traz o ensinamento de comer da minha carne e beber do meu sangue, ele está dizendo para o pecador, ou para nós: crê em mim. Quem crê em mim tem a vida eterna e é salvo. Então ele fala aqui de dois princípios. O primeiro é o ter a vida eterna. Para ter, nós precisamos crer. Para crer, nós precisamos que Deus nos dê o dom da fé. Mas o segundo princípio é o ser. Aquele que tem a vida eterna agora, ele é uma outra pessoa. Ele é uma nova criatura. Você é uma nova criatura. Você é uma nova criatura criada em Cristo Jesus, gerado, como diz o apóstolo Paulo, pela palavra de Deus. O evangelho de Deus foi pregado a você e você nasceu de novo. Era esse o ensinamento de Jesus para Nicodemos. Jesus não estava ensinando literalmente: eu vou voltar ao ventre da minha mãe sendo eu velho, como isso é possível. Jesus estava dizendo: creia em mim e tenha
a vida eterna. Mas agora que eu creio, como eu devo viver? Agora que eu sou salvo, como eu devo me conduzir? Irmãos, nós temos o ensinamento de Cristo que nós devemos viver nele e por ele. Queridos, vocês hão de concordar, eu creio comigo, que antes da conversão de vocês corriam atrás dos sonhos de vocês, que nada tinha a ver com Cristo. Antes da conversão, incrédulos, tínhamos os nossos planos, nossos projetos. Não fazíamos como a Bíblia manda hoje. Hoje você deve fazer. Planejamos viajar. Nas próximas férias, nós viramos fazer um cruzeiro. É só uma hipótese aqui, não é literal, tá? Gostaria que fosse. Mas como é que a Bíblia manda? Agora que você é salvo, que vive para Cristo e em Cristo, você agora segue os ensinamentos da Bíblia, você vive para Ele, para a glória dEle. Você não faz mais os seus planos apartados de Deus. Você diz assim, eu irei viajar, se Deus quiser. Você vai começar a sua semana amanhã. Você tem seu estudo, você tem seu trabalho, você tem seu lar, você tem a lida doméstica, enfim. Aí você ora hoje ou amanhã, quando você acorda também, e você diz, Senhor, me ajuda a viver e a fazer tudo hoje, nesse dia e nessa semana, para a Tua glória. Tem diferença ou não tem? Do antes e do depois. Aquele que já foi salvo, ele agora vive em Cristo e para Cristo. É por isso que no verso 56, meus irmãos, você pode acompanhar aí na sua Bíblia, Jesus diz assim, quem beber da minha carne e beber do meu sangue, por isso que eu disse, guarde essa palavra aí. Que palavra que é essa? Permanece em mim e eu nele. Meus queridos irmãos, o pecador, quando foi salvo, Deus o arrancou das trevas. Deus o tirou do mundo. E agora ele vive na presença do Senhor. Aquele que foi salvo está unido a Cristo agora. A sua vida pertence a Cristo. E ele vai procurar viver seguindo a vontade de Cristo, a vontade do Senhor Jesus. É o que nós aprendemos em João 15, o texto da videira. Se permaneceres em mim, aquele que não permanece é o quê? Cortado e lançado fora. Mas aquele que permanece em mim produz o fruto do Espírito. Jesus nos exorta a que nós permaneçamos nele em todo o tempo. É por isso que o crente gosta de vir para a igreja. Às vezes ele não gosta muito, né? Tem alguns que às vezes não gostam muito. Mas pela sua consciência cristã, ele vem. Às vezes tem um adolescente ou outro, uma criança ou outra, mas de novo para a igreja. Na maioria das vezes eles gostam de estar na igreja. Já percebeu isso? Eu conheço crianças que ficam pegando no pé do pai toda semana. Vamos para a igreja, pai. Por que nós não fomos para a igreja hoje? Talvez isso já aconteceu com você também, né? Aproveita a oportunidade. A criança quer ir para a igreja e quer levar você junto. Por quê? Nós pertencemos ao Senhor agora. Nós vivemos para Deus. Por isso que Jesus diz, eu sou gerado do Pai. Eu faço o que Ele manda, eu vivo para Ele. Agora você que é gerado de Cristo, você faz o que Cristo manda. Aliás, irmãos, como é que eu sei que eu estou unido a Cristo? Como é que eu sei que eu estou vivendo para a glória de Cristo? Como é que você sabe que você está fazendo a vontade de Deus? Pastor, eu tenho um sentimento no meu coração. Pastor, eu tive uma visão, eu tive uma revelação. Nada disso funciona. Sabe como funciona? Obedecendo às Escrituras. E qual é o critério que Jesus estabelece para você ter como prova de que você vive para Deus, vive em Cristo e para Cristo? Ele diz, se obedecerem os meus mandamentos. Você ama Cristo se você obedece o mandamento. Você está unido a Cristo, é o galho que está preso à videira, se você permanece nele e obedece os seus mandamentos também. Você foi salvo um dia? O Evangelho chegou até você, o Evangelho da salvação, e você disse, amém, eu quero esse Evangelho, eu quero esse pão da vida, eu quero esse Jesus Cristo que é o meu Salvador. Você disse isso para Cristo um dia? Amém? Então a sua vida foi transformada. A sua vida foi radicalmente transformada. Se antes você vivia para satisfazer a sua vontade, que era pecaminosa, ou fazer a vontade do mundo, que é pecaminoso também, hoje, pela graça de Deus, porque Deus te arrastou um dia para Cristo, para Ele, você hoje vive para a glória
de Deus. Significa que você deixou de viver de acordo com o padrão do mundo. Significa que você deixou de viver e agora viver satisfazendo a vontade da sua carne, e agora você vive lutando contra a vontade pecaminosa da sua carne, e você vive se esforçando para obedecer a palavra de Deus. É por isso que Paulo diz essas palavras, e eu quero convidar você a fazer também dessas palavras as suas palavras, lá em Filipenses 1:21. Paulo diz: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Repita comigo: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Sabe o que isso significa? Você vive aqui servindo a Cristo, e quando você morrer, você vai estar com Ele. Amém, aleluia, louvado seja o nosso Deus. O Evangelho é a mensagem de Deus para a salvação do pecador. Mas ele só recebe esse Evangelho se Deus lhe der o dom da fé, o dom da graça. E depois que ele recebe, ele está preso, colado, vive então para a glória do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, lhe fortaleça cada dia mais. E se você ainda não tem certeza, você busque o Senhor e busque nele a salvação, porque só Ele é quem pode te dar. Amém.